Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando aqui mais um dia do projeto Trader Tranquilão. Hoje é um domingo, então eu vou fazer aquela curtíssima análise do que aconteceu semana passada, avaliar um pouquinho para frente os pares que a gente negocia, né, o que a gente espera para essa semana e ver como é que está o portfólio do Trader Tranquilão. Tá certo? Bom, se você acompanhou os vídeos dessa semana, você viu que essa foi uma semana bem interessante. O dólar vinha num período de alta e essa semana, depois do Banco Central Americano anunciar um aumento na sua taxa de juros de 0,25%, o que para uma pessoa leiga, digamos assim, poderia parecer que faria o dólar subir, porque o Banco Central subiu a taxa de juros, o dólar deu uma queda. E isso foi interessante e agora já ficou muita gente se perguntando, e agora o Banco Central americano falhou em comunicar o tanto que eles vão apertar a economia, digamos assim, né? Parar os estímulos e aumentar a taxa de juros, mas ao mesmo tempo já tem um monte de gente falando que não se deve realmente aumentar a taxa de juros, que a economia não está tão boa assim. Então ficou meio que incerteza de se o dólar vai subir, se não vai, qual que vai ser o efeito do Trump. Ainda está nesse bolo todo, né? Ainda tem a Europa, o euro também. Às vezes ele começa a subir, mas aí tem uma notícia de uma extrema-direita ficando bem em algum país, né? Ou ultranacionalistas, que são meio contra o euro e a União Europeia. Essa semana teve a eleição na Holanda e não ganhou um cara desse que estavam com medo, né? Achavam até que podia ser um termômetro para o resto da Europa, mas ainda está lá a ameaça na França, né? Então ainda tem isso aí pairando em cima do euro, que ainda está se recuperando da chamada crise de 2009, né? Já passaram aqui quase 8 anos, mas não recuperou totalmente. Ainda estão, né, com inflação muito baixa, assim como o Japão. Esse é o contexto global. Então tá aí todas essas questões pairando. Então vamos lá, vamos olhar aqui para os nossos gráficos, que os preços também nos dizem muitas coisas, né? Estou aqui no DXY, que é o índice dólar, é aquele que leva muito euro em consideração, tá? Praticamente 50% do peso desse índice aqui é o euro. Então, se esse índice abaixa, muito provavelmente o euro está subindo, tá? Por que esse índice leva muito euro em consideração? Porque é uma moeda muito importante, juntando a economia da União Europeia e dos Estados Unidos, são as mais fortes. A do Japão, que é muito forte individualmente como país, ganha de todos os países da União Europeia, mas olhando como a moeda, o euro ele é mais forte, digamos assim, do que o iene, né? Ele representa mais economias. Enfim, o que a gente pode ver aqui? Olha só, esse foi o movimento da semana passada, essa velhinha vermelha. Depois dele chegar no nível aqui que tinha funcionado como resistência anteriormente, né? Testou, rejeitado, testou de novo, foi rejeitado, deu mais um toque na semana passada e foi rejeitado mais uma vez, né? Esse preço foi rejeitado nesse nível aqui, na verdade, se a gente for olhar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 vezes consecutivas, nenhuma das semanas conseguiu fechar lá em cima. Tá? Isso é a primeira análise que a gente pode fazer aqui, olhando. E rejeitou e desceu. Só que ao mesmo tempo, ele veio e fez um movimento que ele respeitou esses níveis anteriores aqui. Né? Que é um movimento relativamente natural do mercado. A gente já falou várias vezes, no nosso curso a gente fala bem disso, da teoria de Dow e dos movimentos mais comuns, mas o preço, né, geralmente vai em ondas. E é esperado uma retração até aproximadamente essa última máxima anterior, né, igual a gente teve aqui. Correto? Ou a gente teve aqui. Então pode ser também ao mesmo tempo, ainda pode estar se considerando uma retração, ok? No semanal,
a gente está vendo pode ser simplesmente uma retração, apesar de todo mundo já ter colocado o dólar em xeque só por causa do Banco Central Americano deixar claro que muito provavelmente vai aumentar a taxa de juros só 2 vezes esse ano. Mas a gente nunca pode ignorar uma vela vermelha igual essa aqui, que também é um sinal de venda, e ela conseguiu fechar abaixo da média de 20 aqui no caso, tá? Só que ainda tem... Ele ainda está claro. Olha só, se a gente for olhar aqui num gráfico mais longo prazo, a gente vê como o dólar está relativamente valorizado ainda, né? Por causa de... Né, ele chegou no ápice dele lá em janeiro de 2017, janeiro desse ano. Desde então ele desceu isso aqui, mas ele pode voltar a subir, testar de novo esse nível. Ele ainda está numa tendência de alta, pelo menos enquanto a gente... Essa trendline aqui estiver respeitada, ainda está bem indefinido esse preço, tá? O caminho que o dólar vai seguir, ele pode ficar congestionado nessa área aqui um bom tempo, tá? Um bom tempo, eu digo um mês, né? Que seria 4 semanas aqui. Então tá meio difícil de ter uma clareza aqui. Se a gente for para o diário no dólar ien, desculpa, é que eu vi o Y aqui, mas na verdade é nesse mesmo índice dólar. Olha só o movimento forte que teve, tá vendo? É uma vela que não pode ser ignorada, é um rompimento de uma pequena trendline que existia aqui no diário, né? Que estava sendo respeitada. O preço já fechou bastante abaixo da linha de 20, mas ainda está respeitando a média de 100, que a gente usa de 144, que na verdade está mais próximo de 150 do que de 100, né? Então, no diário, eu vou colocar tão afastado, mas a gente vê que ainda tem uma tendência de alta. Olha só, a gente pode até tentar tá respeitando o de alta, mas a gente pode também tentar ver um outro padrão aqui, que seria um padrão muito comum. Olha só, o que a gente vê aqui, ó. Ombro, cabeça, ombro. Concorda que nós temos aqui um ombro, cabeça, ombro? Possível se completando aqui? E como que esse padrão funciona? Se essa neckline ou esse pescoço aqui for rompido, espera-se uma continuação desse rompimento. Estou procurando agora aqui a canetinha colorida, o pincel, né? Se ele romper aqui, ele pode vir aqui, tchum, e fluft, descer até aqui, por exemplo, só chutando, tá? Mas um movimento pelo menos, esse último eu exagerei, né? Mas assim, a gente pode... coisa chata. Vamos lá aqui. Só deletar esse último aqui que eu exagerei, mas esperar, por exemplo, um movimento desse aqui, tá? Se esse padrão de head and shoulder se completar. Então a conclusão aqui que a gente pode ter no índice dólar é um pouco de indecisão. Temos que observar esses níveis, tá vendo? Ele já está num nível importante no diário. Então vamos ver assim, se eu tivesse que falar, né, comprar ou entrar, que na verdade a gente segue a estratégia, mas eu gosto sempre de manter por trás essas macro tendências que estão acontecendo para a gente poder entender para onde que a gente está indo, né? A gente estava com operações abertas a favor do dólar, pegamos aqui no diário, digamos assim, só que antes de chegar no nosso take profit, o dólar se reverteu e pegou nosso stop loss no dólar australiano, pegou nosso stop loss no ien, dólar ien, né? Essa semana que passou. Então, e deu um sinal de entrada no euro ien, que nós entramos nesse momento aqui, né? E estamos hoje positivo no... Tô falando todo errado, no euro dólar, né? Deu sinal de entrada no euro dólar. Nós estamos positivo. Eu vou colocar certinho a entrada aqui, ó. A entrada foi
Aqui, ó, nessa terceira velinha vermelhinha ali, descendo, nós entramos, comprado. Qual vela que é? Tipo aqui assim, né? Vamos ver exatamente o dia e a hora. Foi... Aparece aqui embaixo, ó. Fica olhando aqui embaixo onde é que meu mouse está. Quando eu coloco ele mostra ali, ó. Então foi dia 13/3, né? Às 21 que era lá. Aqui é 16. Mas só se a gente olhar o nível do preço aqui também, né? Ó, nível do preço que a gente entrou foi 06537. Né? Nós entramos aqui. Tá diferente é porque aqui tá no de 12 horas, bem que eu tava achando estranho. Agora fomos pro de 4 aqui, e agora tá batendo, ó, né? Agora tá certinho a entrada aqui, ó. Tchum, tchum. Certo? Agora os gráficos estão iguais. Então ali foi nossa entrada, nosso stop loss. Tá mais ou menos aí mesmo, né? Vamos ver exato aqui, ó. Stop loss euro, aqui, ó. Stop loss 05443. 05443. Beleza. Vou colocar aqui um 2/1 que a gente gosta de projetar pelo menos um 2/1, né? De recompensa, que seria aqui, ou seja, ganhar 2 vezes o que a gente arriscou, aumentar aqui, beleza, voltar para o nosso gráfico diário. Agora nós temos a nossa posição marcada aqui no TradingView também, né? Bom, é isso a posição, vou travar ela aqui para não mover mais. Estamos com esse lucrinho aí. Foi isso que aconteceu. Então, vamos para a nossa análise também do euro. Desculpa esse devaneio aí que eu estava marcando a posição. Semanal. Também, se a gente for olhar amplamente, né, o euro vem caindo em relação ao dólar. Aqui ele mostrou uma possível reversão dessa tendência, com uma mínima mais alta, mas aí depois esse ano ele foi e rompeu essa mínima, tá? Chegou lá nos 1,04 e agora voltou a subir e fez uma mínima mais alta. Então pode estar se formando uma trendline de alta aqui, tá? Lembrando o seguinte, para esse euro aqui subir, significa que naquele outro índice que a gente estava vendo lá antes é aquele rompimento, ele descer. Né? Se o euro-dólar sobe, o índice do dólar desce, tá? Então no semanal o que a gente tem? A gente vê que nas últimas 3 semanas o euro veio que se recuperando, com velas mostrando certa força compradora, tá? E temos esse nível muito importante aqui, que se for rompido, ele vai romper aqui, que ele segurou, então um nível horizontal importante. Se ele for rompido, a gente tem um espacinho bom para o preço subir até aqui, vir namorar 1,10 de novo, tá? Ou seja, com 1,10 você precisa de 1,10 dólares para você comprar 1 euro, né? E nesse momento o preço está aqui no 1,07,380. Né? Só que no semanal o preço, olha só, a gente vê a média de 20 bem abaixo da média de 100, que geralmente mostraria uma tendência de baixa, tá? E
a vela, a distância entre as duas ainda. Só que a gente vê que a vela de 20, ó, desculpa, a média, ela está começando a ficar reta. Essa é uma outra coisa que a gente repara, a ponta da média, para onde que ela está apontando? Por exemplo, a de 100 ainda está apontando para baixo, mas a de 20 ela pode estar começando a apontar para cima. Se a gente olhar bem de pertinho, ó, não quer dizer que ela vai subir, mas assim, são pequenos sinais que a gente pode ir vendo, tá? Isso no semanal. Então ele tem essa trendlinezinha desviada pegando esses dois fundinhos aqui, que o preço também está acima, então é uma tendência de alta e um leve sinal de alta, digamos assim, né? Se a gente for ver sinais de alta versus sinais de baixa, né? E mais um sinal de alta ele está fechado acima de 20. O preço ter fechado acima da média de 20, né? Mas ainda é misto, né? Os sinais, vamos dizer assim, que a partir do momento que ele romper essa linha horizontal, já vai estar mais clara uma nova tendência se formando até então, né? Isso no semanal. Se a gente for para o diário, vamos ver o que a gente pode esperar aí para essa semana. Então, olha só que interessante, no diário ele já rompeu a média de 20, né, com aquele forte movimento da quarta-feira, e a média de 20 apontando claramente para cima. Isso, fatores de alta. Mas o que a gente tem como fator de baixa? Ainda temos uma trendline de baixa, né? A média de 20 ainda está abaixo da média de 100, de 150, de 140. O preço respeitou no diário essa média de 144, bem interessante. Ele foi lá, foi rejeitado. O que significa ele ser rejeitado? Significa que quando ele chegou nesse nível aqui, vieram os vendedores e entraram, aumentando a oferta, achando que o preço já estava bom, né? E isso foi 2 vezes aqui perto dessa média. Então, os primeiros dias, pode ser que até nos primeiros dias dessa semana, geralmente segunda é mais lenta, ele continue aqui, desça um pouquinho, suba, né? Essa média de 144, apesar de não ser um sinal de entrada para nós pela estratégia do trader tranquilão, ela indica alguma coisa, por isso que a gente manteve ela no gráfico, né? Mas aqui a gente está vendo o diário como um reflexo daquele semanal que a gente comentou lá, né? Que a gente pode desenhar também uma trendlinezinha se formando aqui, né? Então, digamos assim, enquanto tiver essa trendline aqui sendo respeitada, o preço não vier para baixo dela, a gente acredita numa recuperação do euro, pelo menos no curto prazo, médio prazo, né? Não necessariamente se a gente tiver no gráfico mensal, o euro vai estar se recuperando. Mas no diário já está bem interessante. Por exemplo, se a gente descer para o de 4 horas aqui, bem interessante que eu digo assim, bem bullish, né? Bem força de compra. Vamos para o de 4 horas só para a gente ver como é que estão as médias lá. No de 4 horas a média de 20 já passou a de 100 e já está até bem afastado. Ó. Já pode vir, retestar e ir de novo, tá? Mas nada é garantido no mercado, é só mostrando como que tá, essa posição tá ainda não dando nenhum sinal para a gente fechar, por exemplo, né? Então é isso para o euro-dólar. Temos que ir lá para o nosso Hakanashi ver como é que tá, que é o nosso gráficozinho de nosso indicador ou tipo de vela aqui. Ó, já teve 3 velas vermelhas, o que não é bom para nós. Ah não, isso era no de 4 horas. No diário ainda tá tudo verdinho, tá? Então é isso aí. Dólar e ien. Já vou começar aqui no Hakanashi diário pra gente ver se tem algum sinal. Passar rapidinho aqui. Assim que ele carregar, né? Ó. Então dólar e ien. Pela estratégia a gente vê, ó. Fechou a segunda vela vermelha abaixo da média de 20. Pela estratégia, nesse fechamento aqui, ó, era uma venda, tá? Só que nós não vendemos por ter acabado de ter sido estopado, assim, é meio que entrando um componente discricionário, porque se a gente fosse entrar, ia ser depois desse movimento, e logo aqui tem esse suporte aqui, tá? Então esse par nós vamos esperar para poder entrar vendido nele
porque ainda deve ter alguma consolidaçãozinha aqui, tá? Tá num rangezinho aqui, como é comum do dólar ien, né? Apesar dele ter uma certa volatilidade, ele também tem esses, é comum ele ter esses ranges e respeita bem. Então a gente não entrou vendido, tá? Eu tô, para ser sincero, bem indeciso nesse par, porque também vamos lá para o semanal, ó, para a gente ter uma ideia. Agora voltando a câmera para fora, digamos assim, né? Olha só, no semanal também teve essa, a gente não pode ignorar esse movimento, essa explosão de alta que teve, e os motivos para isso ter acontecido ainda não foram totalmente dissipados. Então, ainda isso aqui para mim ainda é uma correção. Até então, uma correção dessa tendência, né, que esticou demais, correção para poder voltar a subir. Todos os fundamentos apontam por enfraquecimento do ien. Tá? Porque é o país que está mais forte no quantitative easing e é muito dependente de exportação. Enfim, esse é um par que eu assim, realmente não estou confortável de entrar vendido nele por enquanto. Tá? Talvez daqui a 2 dias já faça sentido, mas vamos esperar um pouquinho. Vamos aqui no... A gente pode estar perdendo uma tendência iniciada? Pode, mas a gente pode esperar romper esse nível aqui, por exemplo, para poder entrar vendido. Tá? Próximo par. Dólar australiano, vou começar pelo semanal, que eu estou achando que é melhor. Dólar australiano no semanal, o que a gente vê? Também num rangezinho claro, então ele veio, respeitou que parecia que ele ia voltar e fazer um outro swing para baixo, mas na quarta-feira, né, a gente até tinha conseguido pegar um possível topinho aqui com a nossa estratégia, mas ele na quarta-feira, nem foi na quarta, né? Foi sim, porque eu estou no semanal. Na semana ele subiu e voltou aqui para cima, mas a gente vê também que esse é um par que está nessa área aqui, que ele pode, assim, é muita força que ele tem para poder, olha só essa convergência aqui que interessante, tem esse nível aqui horizontal, tem essa diagonal, que é uma trendline, e tem a média de 144 no semanal. Eu acho que o preço pode até vir buscar essa área aqui, tá? Para poder dar um squeeze, digamos assim, e quem tá short aqui, em quem tá vendido. Mas assim, esse par aqui eu acho que ele tem mais, tá bem difícil dele conseguir subir essa barreira que se mostrou muito forte para ele diversas vezes. Mas tá assim, ele tá acima da média de 20, né? Então não podemos respeitar, desculpa, não podemos ignorar isso. Essa média é uma média importante para nós, é uma média rápida, mas o preço está acima. Mas ainda está abaixo da de 144, né? E na verdade esse vermelhinho foi mostrando mais também uma possível retração, correção, né, para continuar subindo, né? Se a gente for analisar friamente, apesar de ter um suporte aqui. Então esse é um par que também está pedindo alguma cautela. No diário, vamos ver como é que ele está. Isso aqui, ó, tá vendo? Ele estava aqui respeitando a média de 20, a gente conseguiu pegar esse movimento aqui, a gente entrou mais ou menos aqui, né? A gente tinha pegado essa queda aqui, tinha dado 100 e poucos pips, né? Quer ver? Ó, daqui até aqui a gente chegou a ficar 84 pips, tá? Aí o preço reverteu e fechou forte acima da média de 20. Se a gente vier para o Hakanashi, com certeza vai estar verdinho. É mais um que, se fosse seguir totalmente a estratégia de forma mecânica, digamos assim, temos que entrar, tá? Mas é outro que eu vou esperar ele sair desse nível complicado que ele tá.
Talvez eu tô pensando, talvez algum dos pares eu entre. A questão é que eu já tenho um par contra o dólar aqui, que é o euro, né? Então eu tô indo com calma em relação a isso. Dólar australiano, assim, teoricamente, como eu falei, a gente teria que entrar comprado, tem que entrar comprado pela estratégia, já teve duas velas verdes fechando acima da média de 20, mas ele também já está um pouco afastado da média de 20, né? Então vamos esperar um pouquinho para decidir. Com cautela, porque a gente já teve algumas perdas, né? Estamos com um drawdown nessa segunda temporada aí que a gente quer reverter. Não vamos expor demais. Por fim, o Euro-Yen, que nessa semana também, ó, aqui tá no Hakanashi. Nessa semana, o que a gente viu? Foi uma queda, mas ele teve duas fortes altas, né? Então também uma correçãozinha e continua acima da média de 20. Para mim, o Euro-Yen está mais na tendência de alta, que se a gente vier, tem essa trendline de alta, apesar de ter uma ter essa aqui também, mas tem muito espaço para ele subir até chegar aqui. E eu acho que pelos fundamentos o euro tem tudo para se fortalecer mais do que o ien, então eu continuo achando que esse par é compra, eu tenho menos indecisão, tá? Apesar de nesse momento, ó, euro-ien, a gente chegou a estar positivo nele, negativo, e estamos agora com 5 pips, que é engraçado, os 5 pips é suficiente para a gente ficar no bruto, no lucro, mas no líquido a gente está no prejuízo porque tem nossas pequenas comissões de entrada e mais os swaps que são pagos durante a noite. Então a gente aqui, ó, de custo que a gente ainda tem para pagar para fechar essa operação é 52 centavos, mais 5 e mais 5. Então dá 62 centavos. Como no bruto a gente tem 52, no líquido a gente ficou com menos 10 centavos. Ficou claro essa conta? Olha só, na sexta-feira ele deu essa queda, tá no de 12 horas aqui, ó. Vou por dia, um dia. Na sexta-feira ele teve essa queda, mas ainda respeitou de 20 e esse é outro que a gente chegou a estar com alguns pips, ó. A entrada foi aqui, chegamos já a estar com 160 pips nele. Quando estava 130 eu movi o stop loss para mais perto, mas esse final de semana, hoje para ser mais exato, eu afastei de novo o stop loss para cá, ó, tá? Agora ele está com 100 pips de stop loss, 110, para dar um pouquinho de espaço aqui, porque como eu falei, esse par eu ainda acho que ele tem uma tendência de alta e ele rompendo esse nívelzinho aqui, ó. Quero fazer só assim. Eita. Ai, que saco, nada disso é o que eu quero fazer. Enfim, eu quero só fazer um risquinho aqui, ó, mostrando, né, que a partir do momento que o preço romper isso aqui, que é uma máxima anterior e mais essa trendline de baixa, eu acho que ele tem tudo para ir embora, tá? Tem tudo para ir embora. Eu acho que ele pode romper, aí ele vem aqui, retesta e vai embora. E estamos abertos nesse par. Estamos, como eu falei aqui, com 6 pips no positivo. Não tem motivo para a gente mexer. E se a gente ver no Hakanashi aqui, só para a gente ver como é que tá no Hakanashi, ele deve estar até com uma velinha vermelha. Ó, 3 velinhas vermelhas. Se fechar mais uma vela vermelha, eu acho que é até motivo para a gente sair dessa trade, tá? Mas por enquanto estamos abertos e vamos deixar rolar. É isso aí para essa semana. Espero que você tenha gostado mais desse vídeo. Já está ficando longo. Eu falo outros assuntos, mas eu falo ao longo da semana. Sem dúvida é um pouco chato.
tá nesse bololô, o dólar, não sabe se sobe ou desce, né? E por isso eu vou ficar de fora, fiquei de fora, né, na sexta-feira à noite, do dólar australiano e do dólar ien. Vamos ver essa segunda-feira aí como é que o mercado se comporta e talvez a gente entre aí no mercado, tá certo? Com outras operações. Por enquanto é isso aí, estamos com um lucro flutuante de 7 dólares aí, que pode aumentar ou diminuir. E nosso capital está lá hoje com 1.050 mais ou menos. Lembrando que a gente começou lá no começo da primeira temporada com 1.000, então nós estamos agora nesse exato momento com mais ou menos 5% de rentabilidade. Não, 5 não, 0,5% mesmo, né? Tá certo? Então é isso aí. Obrigado por assistir mais esse vídeo. Semana que vem tem mais e continuamos tranquilão. Um abraço para você e até a próxima semana. Aliás, até o próximo vídeo. Fui!